Boa noite, professor Márcio. Meu nome é Márcia, meu grupo é formado por Nahane, Marcos, Maiara, Jorge, Regina e Ivna. Nosso grupo ficou responsável por falar sobre a necropolítica e as comunidades indígenas. Eu vou começar com a introdução e os demais, os meus amigos, darão a continuidade. Vamos lá. Falar de necropolítica hoje é falar de algo que tem um apelo muito forte, política da morte. Ainda mais no contexto que vivemos hoje, né? Que é a banalização da vida. Hoje a vida não tem mais valor. Se pararmos para analisar, a necropolítica é o uso do poder político e social para determinar quem vive e quem morre. Se a gente for analisar no Brasil hoje, quem são essas pessoas que são mais prejudicadas, que são mais apontadas, que são mais negligenciadas? São do os indígenas. Então, vimos isso muito na gestão da pandemia do Covid-19, que a violência policial na favela do Rio de Janeiro e da Bahia são vistas como exemplo da necropolítica. Além de matar, a necropolítica exagera nas desigualdades sociais e raciais, marginalizando grupo e populações negras e periféricas, frequentemente alvo de violência policial e falta de acesso a serviços básicos. Então, tudo isso está em volta de uma necropolítica onde o poder, onde o Estado que era para defender, que não defende, o Estado que era para poder fazer algo por essas pessoas que são menos favorecidas e que não faz. Então, é um assunto que abrange muitas coisas, que é um leque, né? É um leque, é algo que eu acredito que deveríamos falar mais, deveríamos reportar mais, mas nós sabemos que hoje o Estado que comanda. O Estado hoje quem decide quem vive e quem morre. Eu vou trazer um conceito aqui rápido. A necropolítica é um conceito que se refere ao uso do poder político e social, especialmente por parte do Estado, de forma a determinar, por meio de ações ou omissões, quem pode permanecer vivo ou deve morrer. Isso é muito triste hoje. Que a gente tem como o Estado, eu, por exemplo, tenho o Estado como algo que eu poderia recorrer para me dar uma segurança, mas não. Hoje, quem pode mais que tem poder aquisitivo, são eles que comandam, e sem falar na marginalização, né? Que hoje está escancarado, e como eu já disse, hoje quem pode mais é quem tem dinheiro, quem tem condições financeiras e quem paga mais. A verdade é essa. Só foi uma pequena introdução do que nós vamos abranger aí, e os demais, os meus colegas, vão dar continuidade. Boa noite. Meu nome é Maiara, eu vou falar um pouco do contexto histórico e origem da necropolítica. A necropolítica remete inicialmente ao poder soberano sobre a vida e a morte, uma ideia trabalhada por Michel Foucault em suas reflexões sobre biopolítica. Segundo Foucault, a biopolítica estabelece uma lógica de fazer viver e deixar morrer, enquanto a necropolítica, conforme exposta por Mbembe, amplia este raciocínio para incluir ações deliberadas de fazer morrer, como uma forma de manter o controle social através da morte e exclusão de determinados grupos. A formação colonial no Brasil instituiu um regime de poder que, até os dias atuais, sustenta as práticas necropolíticas em relação aos povos indígenas. Durante a colonização, os indígenas foram expulsos de seus territórios e submetidos a condições degradantes, sendo forçados a se adaptar ou desaparecer. Essa lógica se manteve viva de diferentes maneiras ao longo da história brasileira, moldando políticas de controle sobre a vida indígena.
Eu irei falar sobre a necropolítica contemporânea e os povos indígenas. Nas últimas décadas, a relação entre o Estado brasileiro e as comunidades indígenas tem sido marcada por violações de direitos humanos, que refletem práticas necropolíticas. Exemplo notório dessa situação se dá no caso da comunidade Akuntsu, né, que viveu um massacre durante os anos 1980, o que resultou em uma redução drástica da população, levando-a à beira da extinção. Até hoje, restaram apenas 3 mulheres dessa comunidade, que vivem hoje isolados e cercados por fazenda de gado e soja, né? Configurando um exemplo claro de ecocídio e genocídio estrutural. Em relação às políticas governamentais do nosso país, em relação ao incentivo à mineração e ao agronegócio e outros empreendimentos necropolíticos, que visam não só o controle dos territórios onde vivem a população indígena, mas também a eliminação de suas formas de vida. Essa prática torna evidente, por exemplo, a expansão de atividades de garimpo, né, por todo o Brasil, inclusive nas terras indígenas, onde a gente pode destacar as terras Yanomami, né, que tem resultado dessas invasões, frequentes ataques a essas comunidades e várias mortes causadas pela exposição também ao mercúrio, né? Fato que se dá na exploração do garimpo, além das questões dos ataques violentos, que acabam resultando em várias guerras por espaço, né? Por território, entre os indígenas e os garimpeiros, né? Que invadem aleatoriamente essas áreas, e também o fato da desnutrição, né, desses indígenas, por fato de não terem acesso a uma boa alimentação e nem à saúde. Vale destacar também um trabalho de Rodrigo Alvarenga e Elston Américo. O título dele é Da Política à Necropolítica, né? Da Biopolítica à Necropolítica, contra os povos indígenas durante a ditadura militar brasileira. Eles relatam fatos que ocorreram entre 1964 a 1985, que eles consideram as violações de direitos humanos dos povos indígenas durante aquele período, né, que era o período da ditadura militar, onde eles analisaram, né, essas violações sobre a ótica da biopolítica, considerando o seu desenvolvimento, né, das perspectivas, né, a fim de demonstrar que as práticas genocidas e etnocidas daquele período não decorrem apenas de uma exposição à morte, né, relacionada ao racismo de Estado ou a tipificação da vida matável, mas também consiste numa prática deliberada de fazer morrer, ou seja, o prazer de fazer o outro morrer para ter um benefício próprio, né? O que aproxima a política indígena brasileira daquele período a uma necropolítica, né? Eu vou destacar o que é necropolítica para a gente entender um pouquinho. A necropolítica, ela vem do biopoder, né? A soberania, é o estado de exceção e a política de morte. E a biopolítica, ela se dá no conceito que se refere à gestão de seres humanos, né? Ou seja, as estratégias políticas para os indivíduos, que infelizmente a gente vive num país que deixa a desejar, né? Na tratativa desses assuntos com o povo indígena, né? Que são altamente excluídos, que são por diversas vezes apartados do seu habitat, apartados dos seus descendentes e sofrendo várias situações esdrúxulas, né, que caracterizam de fato a necropolítica. Essa é a minha contribuição. Eu ia abordar a pandemia Covid-19 e a gestão necropolítica.
que durante a pandemia do Covid-19, o governo federal foi criticado, né, por sua inação e a falta de um plano efetivo para a proteção das comunidades indígenas. Expôs esses grupos à infecção e até à morte. E se realmente observar, não havia nenhum plano de contingência sobre esses povos. O governo falhou, foi omisso, não implementou medidas sanitárias, demonstrou uma verdadeira política de abandono, condizendo com o conceito que nós temos de necropolítica. Uma vez que o Estado optou por deixar morrer essa população, promoveu a disseminação do vírus e aumentou a taxa de mortalidade entre esses povos indígenas. Portanto, não apenas escancarou a fragilidade do subsistema de saúde indígena, mas também destacou como a necropolítica atua de uma forma perversa em contexto de crise. Se percebermos, reforçou a exclusão e o extermínio desses grupos, aumentando as taxas de mortalidade pela falta de infraestrutura hospitalar e pela ausência de políticas eficazes, né, e específicas para essas comunidades, evidenciando o verdadeiro desprezo pela vida indígena. Olá, eu vou falar um pouco sobre relações territoriais e racismo ambiental. Um aspecto central da necropolítica é a territorialização, ou seja, a utilização de territórios como instrumentos de controle e denominação. A degradação ambiental, a grilagem e a expansão dos agronegócios são formas de necropolítica que perpetuam em um estado de exceção permanente para as comunidades indígenas. Essas práticas elas acabam por produzir em si os necroterritórios, que são os espaços em que a morte é uma constante e onde os indígenas perdem seus modos de vida tradicionais e, consequentemente, sua identidade cultural. Essa articulação de poder é sustentada pelo racismo ambiental, que vê os territórios indígenas como um alvo legítimo de exploração econômica e marginaliza as populações que ali habitam, né? O racismo estrutural, portanto, está vinculado à necropolítica, operando como um mecanismo de exclusão e aniquilação dos povos originários, né? Os povos originários são os que ali já habitam há bastante tempo. Eu vou falar sobre a resistência e as perspectivas futuras da necropolítica. Bom, apesar das adversidades, as comunidades indígenas continuam a resistir e a denunciar as práticas necropolíticas. A luta pela demarcação de terras, o enfrentamento do avanço do garimpo e a resistência cultural são algumas estratégias de combate a essa política de morte. Líderes indígenas como Sônia Guajajara e Ailton Krenak têm se destacado a importância de políticas públicas de proteção ambiental e de respeito aos direitos dos povos indígenas como forma de combater o necropoder e as violações sistemáticas do direito. O reconhecimento de dívidas históricas com as comunidades indígenas é fundamental para que se reparem as injustiças cometidas e se assegurem os direitos dessas populações. A reparação passa por ações como ampliação de áreas protegidas, a demarcação de terras e a garantia de autonomia para que os indígenas possam expressar os seus interesses e gerir seus territórios. A necropolítica nas comunidades indígenas reflete uma dinâmica histórica de opressão marcada pela marginalização, violência e omissão do Estado brasileiro. Desde a colonização, os povos indígenas foram alvos de políticas de exclusão e extermínio, práticas que se perpetuam até hoje através do controle territorial, da exploração econômica e da negligência institucional. Para que esse ciclo seja rompido, é necessário um compromisso efetivo com a proteção dos direitos indígenas, o reconhecimento da divisão histórica e a valorização das culturas tradicionais. Então, para concluir, a gente falou sobre a necropolítica nas comunidades indígenas, que reflete, uma dinâmica histórica de opressão marcada pela marginalização, violência e a omissão do Estado brasileiro. Desde a colonização, os povos indígenas foram alvos de
violência, exclusão e extermínio. Práticas que se perpetuam até os dias de hoje através do controle territorial, da exploração econômica e da negligência institucional. Para que esse ciclo seja rompido, é necessário um compromisso efetivo com a proteção dos direitos indígenas, o reconhecimento das dívidas históricas e o reconhecimento também da valorização das culturas tradicionais. Assim, o enfrentamento à necropolítica passa não apenas por ações institucionais, mas uma mudança com esse paradigma. Olá, tudo bem? Eu vou falar aqui um pouco sobre tudo isso que meus colegas falaram, trazer uns pontos sobre suas falas e resumir, né? Bom, sobre as características. A necropolítica ela tem uma característica muito forte no controle sobre a vida e a morte, né? Esse é o ponto mais importante que eu consegui trazer aqui. Tem também o exercício do poder através da violência, a discriminação e exclusão de certos grupos, tem a negação dos direitos humanos, a utilização da morte como ferramenta política. Nós temos também alguns exemplos históricos, como o Holocausto, a escravidão, a colonização, os genocídios, a exemplo do genocídio da Ruanda, se eu não me engano, acho que a Armênia também, entre outros aí, eu não vou lembrar agora. Nós temos a guerra no Afeganistão, tem a guerra no Iraque. Bom, temos outros exemplos contemporâneos também, são os conflitos no Oriente Médio, a crise migratória nos Estados Unidos, que acontece ali muito por parte dos hispanos, né, da América Central, México, aqueles países circunvizinhos ali. Tem a violência policial contra as minorias nos Estados Unidos, tem o genocídio de Rohingya em Mianmar, tem o conflito de Israel e Palestina. Bom, temos algumas implicações sobre este assunto. A desumanização de certos grupos, a negação dos direitos humanos, perpetuação da violência, destruição das comunidades e o impacto psicológico nas pessoas. Bom, sobre a necropolítica, ela pode ser combatida através da resistência política, movimentos sociais, educação, conscientização, proteção dos direitos humanos e, por último e não menos importante, a promoção da justiça e igualdade. Esses fatos que eu destaquei, eles destacam, né, a importância de entender a necropolítica como uma ferramenta de análise crítica, a fim de compreender as dinâmicas de poder e violência em diferentes contextos históricos e contemporâneos, né? Essa foi minha fala. Muito obrigado.